Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Eu desejo a paz do Senhor para você, para toda a sua casa. Estou muito feliz de nesta última terça-feira, do mês de junho, estarmos juntos aqui, congregados aqui nesse canal, onde nós estaremos compartilhando uma porção da palavra do Senhor para o seu coração. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, talvez de uma das grandes necessidades do ser humano. Talvez uma das grandes necessidades, do ser humano, é aguardarmos a resposta de Deus. É quando Deus responde a nossa oração. Em nossa caminhada cristã, clamamos, choramos, buscamos, e por muitas vezes nós não paramos de orar enquanto Deus não responde. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho do resultado de quando Deus responde uma oração. Nós vamos falar sobre o tema Deus responde oração, baseado no livro de Êxodo, no capítulo de número 6. Livro do Êxodo, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 8. Versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 6 de Êxodo. Vamos proferir, antes de começarmos esse momento, uma palavra de oração, pedindo ao bondoso Deus, por meio do seu Espírito Santo, a sua instrumentalização nessa manhã. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, Jesus, porque tu és maravilhoso, Pai. A despeito de todas as nossas mazelas, erros e pecados, Pai, o Senhor alcança-nos com a tua graça. Mas, sobretudo, ó Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos naquilo que temos errado, faltado, naquilo que temos cometido, ó Deus, em faltas perante o Senhor. Que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa vivificar, ó Deus, as nossas vidas nessa manhã, Pai. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos muito ouvir a tua voz. Fala conosco, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós vamos trabalhar essa manhã é um texto que fala Deus respondendo a oração. Esse texto de Deus respondendo a oração, no capítulo de número 6 de Êxodo, começa da seguinte forma. Então o Senhor respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Agora, portanto, verás que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção da minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito. Vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos fez sair sobre as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei com possessão. Eu sou o Senhor. Meus queridos, amados e queridos irmãos e irmãs, analisar essa conjectura de quando Deus fala com Moisés, analisar essa pintura, essa fotografia de quando Deus responde a Moisés, é talvez o ápice, como a palavra do Senhor diz, da aflição de Moisés em relação ao que Faraó estava fazendo com o povo hebreu. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena e rápida contextualização. Todos conhecem que no capítulo de número 1 de Êxodo fala da opressão, porque a partir do momento em que José havia morrido, estava morto,
Faraó, ele levanta-se um novo rei, levanta-se um novo tirano, um novo déspota, Faraó, e não conhecia a relação que José tinha com os demais. E como o povo hebreu se multiplicava demasiadamente, e com medo desse povo um dia se rebelar, a estratégia de Faraó foi aprisionar o povo por meio do seu trabalho. Então eles comiam os restos que os palácios ofereciam de comida e passavam diuturnamente, tanto amanhã, tarde, em trabalho escravizado, em trabalho escravo, fazendo a confecção de tijolos. Basicamente, a confecção de tijolos era você colocando palha em cima de uma lama, em cima de um lamaçal, e aquilo ficava mais robusto, mais concreto, e esses tijolos eram utilizados na construção daquela época. A Bíblia fala que Deus levantou Moisés, o povo passando por muito tempo de escravidão, sendo açoitado, sendo humilhado, Deus levanta Moisés como libertador. Todos conhecem a história que o medo de Faraó, da multiplicação do povo de Israel, do povo hebreu era tão grande, que Faraó passa aquele recado para as parteiras, que se nascesse um filho homem, menino, era para ele ser o quê? Era para ele ser morto ao fio da espada. A história conta que Moisés, as parteiras com temor a Deus, elas não assim fizeram com os meninos, em particular com Moisés. E foi quando Deus começa a trajetória de Moisés. Moisés passou os primeiros 40 anos dele sendo ensinado, sendo doutrinado no melhor do que existia naquela época da cultura egípcia. Como ele era o filho da filha de Faraó, naquela época, porque a filha de Faraó havia o resgatado das águas do Nilo, a Bíblia conta a história de que naquele momento, quando ele é retirado, ela o leva para ser amamentado por exatamente a sua mãe, e paga ainda um salário para a mãe de Moisés, assim o sustentá-lo. Então Moisés começa os seus em torno de 40 anos sendo ensinado, doutrinado na cultura egípcia. É certo e fato de que Moisés certa feita estava andando e viu um egípcio humilhando, um egípcio espancando um hebreu. Naquele momento, num súbito momento de raiva, Moisés foi para cima daquele egípcio, matou e enterrou na areia. Quando o faraó descobre isso, o faraó manda matar Moisés. E Moisés ele sai deserto adentro, aonde ele cumpriria os outros 40 anos que Deus teria para a vida e capacitação de Moisés. Moisés ele começa a pastorear junto com seu sogro, que viria a ser seu sogro Jetro. E é interessante que a Bíblia conta a história de que Moisés ele passa mais 40 anos sendo ensinado, sendo capacitado, não mais na cultura egípcia, mas sim no cuidado e no pastoreio do rebanho. É tão interessante que aqui eu já abro um parêntese para dizer o seguinte: no caminhar com Deus não existe tempo perdido. Aquilo que você está sendo trabalhado, aquilo que você está sendo capacitado, certamente é para um capítulo novo, certamente é para um passo novo, certamente é para uma etapa nova que Deus está preparando você. É tão interessante que Deus ele revela a Moisés de uma forma muito poderosa quando Deus fala a Moisés no Monte Horebe. Ele envia ele para uma missão, ou seja, a opressão que Faraó estava fazendo chegou aos cuidados de Deus. Ele ouviu o clamor do seu povo. E naquele momento a revelação de Deus foi muito forte, que ele fala: eu sou o que sou, e devereis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então naquele momento Deus começa a descortinar o início de uma relação que ele estava fazendo com seu povo. Naquele momento Deus começa a demonstrar na vida de Moisés, de que iria revelar na vida do seu povo como Deus seria o arquiteto que instrumentalizaria a vida de Moisés para libertar o seu povo da tirania e das garras de Faraó. É tão interessante que nesse momento ele passa instruções para essa grande missão. E essas instruções para a grande missão é recheada de dons e milagres, de operações de dons e maravilhas. Porque naquele momento Moisés fala assim: Deus, mas o seu povo não vai te escutar.
E aí Deus faz tanto aquela operação de maravilha da questão do jogar o cajado virar uma serpente e de colocar a mão no peito onde viraria uma lepra e depois ficaria sã novamente, para demonstrar o seguinte: com operação de maravilhas, eu vou demonstrar para o meu povo e vou revelar-me ao meu povo. É tão interessante que naquele momento Moisés vai de encontro para falar com o faraó, juntamente com Arão. É tão interessante que no capítulo de número 5, quando Moisés vai conversar com o faraó de uma forma muito truculenta, fala assim: quem é esse Deus que me manda libertar esse povo que hoje está nas minhas terras? Por que vocês querem libertar esse povo? Ou seja, Moisés falou assim: olha, você precisa libertar esse povo para que esse povo vá cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Porque se você não fizer isso, faraó, o que vai acontecer? O Senhor atingirá com pragas, pestes e espada toda essa região. E é até interessante que ali num ato súbito também de raiva e de insanidade de faraó, a Bíblia relata que faraó fala o seguinte: olha, então vamos fazer o seguinte, nós ajuntávamos as palhas para que o povo hebreu pudesse fazer os tijolos no lamaçal. Então agora a gente não vai fazer mais nada, nós vamos dobrar a exploração e a escravidão que nós estamos fazendo. Ou seja, se eles vão continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos, a mesma quantidade de tijolos que nós escravizamos o povo hebreu, eles vão continuar fazendo, mas tem uma diferença. Agora eles não vão receber mais a palha para poder misturar com a lama. Eles vão ter que sair procurando aí nas redondezas a palha, fazer com lamação o tijolo e a mesma quantidade. Ou seja, aumentou a carga de trabalho para o mesmo produto final, que era o quê? A produção de tijolos. É tão interessante que toda essa insanidade de faraó, toda essa tirania, todo esse ser déspota que ele estava, é interessante que nos 2 últimos versículos do capítulo de número 5, Moisés chega de uma forma muito aflita e volta-se para o Senhor e suplicou, dizendo assim: Senhor, por que maltratas esse povo? Por que me enviou? Desde o momento em que me apresentei para faraó, o que aconteceu? Ele tem atingido com muito sofrimento a vida do seu povo. O que Moisés estava falando, em outras palavras, era o seguinte: Senhor, a partir do momento que o Senhor me levantou, a partir do momento que o Senhor me comissionou e a partir do momento que o Senhor me enviou, a situação ficou mais caótica para a vida do seu povo. Faraó ficou mais truculento contra o povo. Faraó dobrou a carga de trabalho. O sofrimento que o teu povo tem apresentado é muito maior. E aí nós começamos esse capítulo de número 6, aonde mostra que Deus responde a oração de Moisés. Esse Deus responder a oração de Moisés traz para mim e para você no dia de hoje alguns ensinamentos, algumas lições muito preciosas. Por exemplo, Deus responde à súplica. No versículo de número 1 mostra o seguinte: então o Senhor respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Então o Senhor respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Eu quero aqui nessa manhã apresentar para vocês que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E Ele sempre responderá à súplica do seu povo. Não há súplica, não há clamor, não há nenhum tipo de oração cujo qual não é ouvida pelo Senhor. Pelo contrário, Deus, Ele responde às súplicas. Talvez Ele não responde da maneira como nós gostaríamos. Talvez Ele não responde na velocidade que nós gostaríamos. Talvez Ele não responde no tempo que nós queríamos. Talvez Ele não responde para pessoas que nós gostaríamos. Mas Deus responde à súplica. Moisés, ele chegou aflito para o Senhor: Senhor, por que o Senhor está maltratando esse povo? Desde o momento que eu estou falando com o faraó, as coisas parecem que estão ficando piores. Eu quero dizer para você, meu amado e meu querido irmão, que Deus nunca se atrasa. Deus nunca chega atrasado na realidade pelo qual nós estamos inseridos. Ele ouve, Ele está atento às nossas súplicas. E no momento certo, e no momento exato, assim, Ele responderá a nossa súplica. Eu não sei quanto tempo você tem estado suplicando a Deus. Eu não sei quanto tempo você tem clamado a Deus.
Eu não sei quanto tempo você tem jejuado. Eu não sei quanto tempo você tem orado nas madrugadas, nas manhãs, nas tardes. Eu não sei quanto tempo você tem investido em oração a respeito de um propósito, a respeito de uma missão, a respeito de algo que tem talvez entristecido o seu coração. Mas eu quero encorajá-lo nessa manhã, em nome de Jesus, para você não perder a fé, não perder a perspectiva que Deus ouve as nossas orações. E Deus ouvindo as nossas orações, Ele há de respondê-las prontamente. O segundo ensinamento, então o primeiro é Deus responde às nossas súplicas. A segunda lição muito preciosa que nós tiramos desse texto é que Deus intervém em nossa história. Olha o versículo de número 1, a parte B. Deus falando, agora, portanto, verás que hei de fazer a Faraó, pois é pela minha intervenção de mão poderosa que os fará partir. Vou repetir. Pois é pela intervenção da minha mão poderosa que o povo de Israel sairá. A segunda lição que fica muito claro nesse contexto é a seguinte. Ele intervém na nossa história. A nossa história não está à deriva. A nossa história não está jogada às traças. A nossa história não está para o efeito da causalidade. A nossa história não é um regimento dos astros de um universo, não. A nossa história foi escrita. A nossa história foi desenhada. A nossa história foi produzida pelas mãos do Todo-Poderoso. Então estamos falando de um Deus que intervém na nossa história. Estamos falando de um Deus que pela sua poderosa mão retira, levanta, joga no chão, Ele restaura. É uma mão que produz vida. É uma mão que produz resultado. É uma mão que produz exatamente o quê? A intervenção que nós precisamos. Olha como que Deus fala para Moisés. Pois é pela intervenção da minha mão poderosa que os fará partir. Deus está falando para Moisés assim, Moisés, está na hora agora do meu povo me conhecer. O meu povo me conhecer pelos meus feitos grandiosos, porque é pela minha mão poderosa, que eu vou retirar o povo de Israel, o povo hebreu na época, das mãos da tirania de Faraó e levá-lo-eis para uma terra prometida que eu fiz assim a Abraão, Isaac e Jacó. É tão interessante, meus irmãos, que esse segundo ensinamento é um ensinamento que muito nos alegra, que nós temos, servimos e adoramos um Deus que intervém na nossa história. Um Deus que pode fazer o de repente na sua vida. Um Deus que pode mudar o caminho, a trajetória pelo qual você está passando, para mostrar justamente que Ele é Deus sobre todas as coisas. Que Ele é Deus que produz, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que rege, Ele é Deus que transforma, Ele é Deus Todo-Poderoso. E é tão interessante, meus amados e queridos irmãos, que Ele interveio, a intervenção dele foi de uma forma muito poderosa. E Ele fala no final o seguinte, e por minha mão poderosa os expulsará desse país. A mão de Deus, a mão do Todo-Poderoso, é a única capaz de mostrar, de mudar e de transformar a realidade pela qual você está inserida. É a mão de Deus que pode trazer seus filhos que estão desviados dos caminhos do Senhor para a casa do Senhor. É a mão de Deus que pode restaurar as relações familiares que estão todas dilaceradas. É a mão de Deus que pode restaurar e vivificar o seu casamento. É a mão de Deus que pode te fortalecer no dia da tristeza ou da tribulação. É a mão de Deus que pode sustentar você. É a mão de Deus que pode operar o querer e o efetuar do Pai na sua vida. Aleluia. É interessante, meus irmãos, que um terceiro ensinamento que eu aprendo muito oportuno com esse texto está no versículo 2, quando ele fala o seguinte, disse mais Deus a Moisés, eu sou o Senhor. Por que ele se apresenta? Porque, na verdade, o povo não conhecia. O povo não conhecia quem era verdadeiramente o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aí eu pergunto para os irmãos essa manhã, qual que é a diferença de Deus se apresentar naquela época como hoje? Tem pessoas hoje que estão dentro da igreja há tantos anos. Tem pessoas que já ouviram falar de Deus. Tem pessoas que às vezes estão me ouvindo nessa hora. Já tiveram, sim,
uma caminhada com Deus, mas Deus se revela novamente para mostrar exatamente o seguinte: eu, o Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso, quero ter um relacionamento, quero ter uma caminhada com você. Ele se apresenta para mostrar o seguinte: não é a religiosidade, não é a forma de você ir a Deus apenas pelos dons e maravilhas que Deus pode operar na sua vida, as bênçãos. Ele quer se relacionar com você na medida que Ele quer cada vez mais fluir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Precisamos não procurar o abençoador. Precisamos não procurar aquele que abençoa. Precisamos nos relacionar com quem Ele é e não o que Ele pode fazer na nossa vida. Deus pode fazer, como Ele disse, com a sua mão poderosa intervir na história. Amém. Mas mais do que intervir na minha história, quem és Tu, Senhor? Quem és Tu? Quantas vezes a gente escuta histórias de muçulmanos? Quantas vezes nós escutamos histórias daquele povo árabe que por uma leitura da palavra, que por um pequeno texto, eles começam a ficar desesperados, dizendo: quem és Tu, ó filho de Davi? Hoje, nessa manhã, você tem essa facilidade, essa liberdade para que você possa estudar, aprender e receber de Deus na sua vida. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade de ter uma Bíblia agora aberta na sua frente? Quantas pessoas agora estão totalmente desenganadas, totalmente cegas espiritualmente, a um Deus de barro, a um Deus de madeira, a um Deus que não fala, a um Deus que não se pronuncia, a um Deus que não intervém. E nós temos a facilidade, nós temos a dádiva, nós temos a bênção de nos achegarmos diretamente ao Senhor Todo-Poderoso e dizer ao seguinte: Deus, Senhor, revela-te a mim. Revela-te por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra ela precisa estar encucada na minha cabeça, Senhor. A Tua palavra precisa ser o meu alimento, precisa ser a minha direção, precisa ser a minha forma cada vez mais de quê? De ser nutrido pelo Senhor. Um outro ensinamento que eu vejo muito interessante nesse texto: Deus, Ele é um Deus de aliança. Olha que interessante. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. O que Ele está dizendo? Que Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas alianças. Ele fez uma aliança com o seu povo. E a aliança para Deus ela é inquebrável. Ou seja, se Ele fez uma aliança, se Ele fez uma promessa, Ele é fiel para poder cumprir. Esse Deus de aliança é o Deus que se revela para mim e para você nessa manhã, dizendo o seguinte: que Ele tem um propósito na sua vida. O propósito de Deus na sua vida pode estar talvez muito distante, muito aquém, muito longe, talvez da realidade hoje que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de alianças. Ele é um Deus de promessas. E Ele há de cumprir o bom e perfeito propósito na sua vida. Também, por fim, Deus ouve nossas dores. E ouviu o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Ele ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso gemido. Muitas vezes é com gemidos e sem palavras que nós clamamos a Deus. Muitas vezes é apenas as lágrimas que correm na nossa face, que são a maior representação da dor que nós estamos sentindo. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã, meu amado e querido irmão, o seu gemido, as suas lágrimas, a sua oração, Deus ouve. Deus ouve. E Ele não se esquecerá de intervir na sua história. Também no versículo de número 6 e 7, Deus é um Deus de propósito. Portanto dirás aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos farei sair de debaixo das garras, das cargas do Egito, libertarei da escravidão e vos resgatarei com braço forte e com poderoso ato de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Deus trabalha com propósito, Ele tem um enfoque, Ele tem uma direção muito clara e correta com o seu povo. Ele falou para Moisés de forma muito clara: vou tirar da tirania de Faraó, vou tirar debaixo dessa escravidão e vou levar esse povo
Porque para uma terra que eu tenho prometido, porque eu terei esse povo para mim, esse povo será meu, esse povo me adorará e eu serei o Deus para esse povo. Então o propósito de Deus era muito claro. Deus não entra nas batalhas sem propósito e sem a certeza de vitória. Eu vou repetir, Deus não entra em guerra nenhuma para perder. Deus não entra em guerra nenhuma sem propósito. Ele faz exatamente aquilo que é necessário para que o nome dele seja glorificado. E por fim, Deus cumpre as suas promessas. Olha o versículo 8. Depois eu vos farei entrar na terra em que a minha mão levantada, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu vos darei como possessão, eu sou o Senhor. A promessa que Deus havia feito para os nossos patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, era uma promessa que passa de geração em geração. E Deus não estava esquecido dessa promessa. Nós estamos agora meditando, falando das promessas de Deus. Ele não esqueceu de intervir na sua história. Ele não esqueceu de dar o fim glorioso para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Talvez o que você está passando é um momento muito duro, muito difícil da sua vida. Talvez o que você esteja passando são dias de tempestade. É interessante que quando você passa por uma tempestade, você conhece uma face de amor de Deus diferente. Porque às vezes você clama a Deus, você pede a Deus, e a tempestade não passa, e os mares continuam revoltos, e a chuva ainda muito intensa. Você não consegue achar aquela talvez penumbra ou aquela luz no fim do túnel. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle, na governabilidade das nossas vidas. Eu quero orar pela sua vida, meu amado e meu querido irmão, porque Deus ouve as nossas orações. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve o nosso gemido. Deus ouve a nossa súplica. E não podemos esmorecer, porque Deus está no controle da nossa vida. Em algum momento Ele há de se levantar e dar um basta naquilo que você, meu irmão e minha irmã, tem procurado e pedido a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor não ouve as nossas orações. Nós te louvamos e agradecemos a Deus porque o Senhor verdadeiramente ouve as nossas orações. O Senhor responde às nossas súplicas, Pai. O Senhor intervém na nossa história, Senhor. O Senhor se apresenta dia após dia para nós, Pai. O Senhor é um Deus de aliança, Senhor. O Senhor ouve as nossas dores e gemidos, Pai. O Senhor tem propósito para a nossa vida. E, sobretudo, Pai, Tu és um Deus de promessas. Que essas verdades tão fortes, tão profundas, ó Deus, possam estar, ó Deus, criando, Pai, uma explosão espiritual dentro do nosso ser, Pai. Para que possamos, ó Deus, não esmorecer. Para que possamos continuar caminhando, ó Pai, sabendo que o Senhor tem um controle das nossas vidas. Fala aos nossos corações diariamente, ó Deus. Vivifica, ó Deus, em Cristo Jesus as nossas vidas, Pai. E que possamos sair restaurados, transformados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. É essa a nossa oração. É esse o nosso clamor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Que Deus, em Cristo Jesus, seja glorificado. E que você possa viver essa promessa de que Deus ouve as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém.